Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20, que tem por tema: qual foi a abnegação de Paulo? A gente vai falar sobre a parte 2. Amém? Glória a Jesus. Eu falei nesse tema, qual foi a abnegação de Paulo? Vamos falar sobre a segunda parte ou a parte 2, como você entender. Amém? Glória a Jesus. Na passagem de Gálatas 2, 19 e 20. Amém? Então, para abrir a boca e dizer Cristo vive em mim, né? Tem que ter uma mudança muito transformadora na nossa vida. É fácil seguir a Jesus. É fácil dizer que Jesus está no meu coração. É fácil dizer que o caminho já está na mão de Jesus. Mas para isso precisa abrir mão de muita coisa, não é verdade? E não é qualquer coisa. É coisas que a gente ama e que a gente gosta. Amém? Glória a Jesus. Mas antes de dar continuidade, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, que no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: qual foi a abnegação de Paulo, parte 2 ou segunda parte. Amém? Abra sua Bíblia para acompanhar comigo aí na passagem de Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Que diz assim, o 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O 20 diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Glória a Jesus. Nessa passagem, meus amados irmãos, Paulo expressa a verdade transformadora da fé cristã. Morrer para a lei e viver para Deus, pois o crente foi crucificado com Cristo e agora Cristo vive nele. E essa vida é vivida através da fé no Filho de Deus, que se entregou por ele. Amém? Glória a Jesus. Essa essência, meu irmão, desse trecho da Escritura significa morrer para a lei, não é verdade? E o que significa morrer para a lei? A lei por si não pode salvar, a exigência dela não salva ninguém, não é verdade? Mas a lei nos mostra o pecado e a nossa incapacidade de cumprir perfeitamente a vontade de Deus, não é verdade? Por isso, pela fé em Cristo, o crente morre para a busca da salvação pela lei, para poder viver da forma genuína para Deus, não é verdade? E viver para Deus, o que significa? Viver para Deus não é a observância da regra que salva, mas sim uma vida transformada ou transformadora pela graça e pela graça divina, não é verdade? Que se dedica inteiramente a Deus, né? E crucificado com Deus. Esta é uma metáfora poderosa. O crente, ao entregar sua vida a Cristo, também é crucificado com ele. Isso significa que a velha natureza pecaminosa, os desejos e as vontades próprias são pregadas na cruz. Não é verdade? Mas, meu irmão, qual foi a abnegação de Paulo? Não é verdade? Não é isso que
Você está esperando que eu te diga qual foi a abnegação? A abnegação de Paulo constituiu na sua profunda identificação com Cristo, incluindo a disposição para sofrer e morrer por causa dele, e na sua renúncia ao mundo e aos desejos carnais, para viver inteiramente focado em Cristo e na evangelização. Amém? Glória a Jesus. Será que eu respondi a tua pergunta aí? Ele sacrificou sua vida pessoal, enfrentando perseguições, privações e sofrimento para que o evangelho pudesse ser pregado sem descredibilizar sua mensagem. Não é verdade? Então, as características da abnegação de Paulo, você sabe? As características foi identificação com Cristo, ele tinha que se identificar com Cristo, disposição para o sofrimento. Muita gente prega que Paulo teve muitos bens, mas Paulo diz que ele foi mais feliz no sofrimento. Não é verdade? Paulo também renuncia ao mundo e ao seu antigo eu. Não é verdade? Ele renunciou ao mundo e seu antigo eu. Como? Dedicação no seu ministério. Não é verdade? E no sofrimento e perseguição. Mas o objetivo da abnegação de Paulo foi para a edificação do Evangelho, para a santificação e para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, o objetivo de Paulo foi isso. Ele quis glorificar o nome de Deus, não ser glorificado. Tudo o que ele fez foi para a glória de Deus. Não é verdade? Então, ele não se gloriava naquilo que fazia. Mas o que é abnegação? Abnegação significa negar a si mesmo, renunciar os próprios desejos e vontade em prol de um propósito maior. No contexto de Paulo, o propósito era a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Não é verdade? E o exemplo de abnegação de Paulo, o exemplo da abnegação de Paulo foi entregar-se a Cristo, sofrer por Cristo, ter desprezo por conforto terreno, não é verdade? E muita gente não deseja isso, não é verdade? Muita gente só quer o bem material. Hoje o que a gente vê é as pessoas pregando só o evangelho do oba-oba. E Paulo disse que Paulo tinha muitas propriedades, muitos bens, era conhecedor da lei, mas depois que ele começou a seguir a Jesus, ele teve mais dor, mais sofrimento, mais perseguição, mas ele era mais feliz nisso, naquilo que ele estava passando. Porque tudo que ele disse, tudo que eu faço é para a honra e glória de Jesus. Não é verdade? Mas você vê o foco no ministério da igreja. O foco dele era no ministério, não era nele mesmo. O sofrer pelo evangelho. Né? E muita gente diz, irmão, eu agora vivo para Cristo e Cristo vive em mim. Amém. Glória a Jesus. Mas para tu fazer uma declaração como essa, tu tem que ter uma vida plena no Senhor, né? Cristo vive em tu, e tu chama muito palavrão. Cristo vive em tu, tu não crê naquilo que tu fala. Cristo vive em tu, tu não tem fé. E onde é que Cristo está vivendo em tu? Não é verdade? Onde é que Cristo se apresenta nessa sua significação, dizendo que Cristo vive em você? Meu amado irmão, seguir a Jesus não é fácil. Não é fácil seguir a Jesus, né? Mas vale a pena. Vale a pena qualquer sacrifício. Vale a pena abrir mão de tantas coisas que gostamos e que consideramos importantes. Vale a pena. Amém? Glória a Jesus. Então, quando você disser que crê, creia. Disser que confie, confie. Não confie duvidando e não creia da boca para fora. Né? Antes de você dizer que Cristo vive em você, veja o que Jesus disse aqui. Em Lucas 14, 28. Jesus diz, qual de vocês, se quiser construir uma casa, primeiro se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que
vierem, irão rir deles, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Não é verdade? Então Jesus está dizendo: tem certeza? Tem certeza que eu vivo em tu? Tem certeza que tu vive para mim? Então, meu amado irmão, não é fácil, mas vale a pena. Então, você vê que Jairo era conhecedor da lei, Jairo tinha tudo para, né, chamar multidões no dia de hoje, mas no dia que a filha dele caiu doente, ele correu para quem? Para Jesus. E ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei. Mas depois que Jesus curou a filha dele, ele perguntou: Senhor, como é que eu posso te retribuir? Como é que eu posso te pagar? Jesus disse: viva o que você prega, né? Então Jesus dá um conselho a mim e a você hoje: viva o que você prega, não é verdade? Então, o que significa abnegação? Abnegação é abrir mão dos próprios desejos, abrir mão daquilo que poderia trazer prazer, abrir mão dos próprios interesses. Abnegação é o contrário do egoísmo. Abrir mão é o contrário do egoísmo. Amém? Glória a Jesus. Então, é muito sério, meu amado irmão, a gente abrir a nossa boca e dizer que faz isso e faz aquilo e viver de forma ao contrário. Então, viva o que você prega. Amém? Glória a Jesus. Esse foi o tema de hoje para compartilhar com todos vocês. Qual foi a abnegação de Paulo? Foi viver para Cristo e poder abrir a boca e dizer: Cristo vive em mim e eu vivo para Cristo. Amém? Glória a Jesus. Agora eu quero orar por você, mas antes de orar, deixa eu ler um texto que está no livro de Hebreu 10:36. Hebreu 10:36, que diz: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que ele prometeu. Amém? Glória a Jesus. Agora eu quero orar por você. Senhor, ajuda-me a permanecer no centro da tua vontade, Senhor. Senhor, meu Deus, ajuda a ouvir tua voz dizendo: este é o caminho, siga-o. Senhor, fala comigo e fala ao meu coração, Senhor, por meio da tua palavra, para que eu venha ter entendimento. E revela-me, Senhor, revela as áreas de minha vida em que não estou movendo em direção ao alvo que é correto. Senhor, se existe algo que devo fazer, mostra-me, Senhor. Mostra-me para que eu venha corrigir o rumo da minha vida. Porque eu desejo seguir a tua vontade e teus caminhos, Senhor. Porque sei que não nos compete dirigir o nosso passo, Senhor. Senhor, meu Deus, quando eu andar de acordo com a tua vontade, de tua vontade que é perfeita para a minha vida. Por isso eu te peço, Deus, que cumpre todos os teus propósitos para mim e me torna a pessoa que me criaste para ser, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, Senhor, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ajuda a ser forte na tarefa diária de guardar a tua palavra no coração, na mente e no juízo. Senhor, nos ensina a ser como teu servo foi no passado, né? Fiel e cumpridor da tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te peço que visite, Senhor, todo aquele que se encontra no leito de um hospital. Visita aquele, Senhor, que está se recuperando em sua residência. Senhor, meu Deus, abre porta de emprego para todo aquele que precisa manter o sustento de sua família. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade e hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.